Hora de falar sobre o São Paulo em crise mais uma vez. Tudo por causa da falta de resultados. A derrota por 1-0 para o Red Bull Bragantino na noite desse sábado na Vila Belmiro explodiu mais uma crise no tricolor. Vale a lembrança de que o São Paulo fez 4 jogos como mandante fora do Morumbi na atual temporada. Sabe quantas vitórias? Nenhuma. Foram 3 empates e a derrota contra o Red Bull Bragantino nesse sábado. Os 3 empates contra a Inter de Limeira 0-0 e o Velo Clube 3-3, ambos do Campeonato Paulista, além do empate em 2-2 contra o Flamengo na mesma Vila Belmiro desse sábado. O gol de pênalti marcado pelo Red Bull Bragantino e convertido pelo John foi o 5º pênalti cometido pelo Enzo Dias na atual temporada. O lateral argentino, que é bom jogador, precisa tomar mais cuidado. Já havia cometido pênaltis contra o Santos, Mirassol, Bahia e Atlético Nacional. A derrota praticamente tira do São Paulo a chance de brigar por vaga em Libertadores, a menos que o Campeonato Brasileiro conceda 8 vagas. Nesse momento são 7 e serão 8. Se o campeão da Copa do Brasil estiver entre os 7 primeiros, nesse momento o Cruzeiro e o Fluminense, em caso de título da Copa do Brasil, assegurariam uma 8ª vaga. E é dessa maneira que o São Paulo poderia sonhar com a classificação. Só para completar, Hernan Crespo foi perguntado se fica no São Paulo, até porque recentemente, depois de vitórias, ele colocou em dúvida a sua continuidade, apesar de ter contrato até dezembro de 26. Dessa vez ele falou diferente, abre aspas, vou ficar. Temos muito trabalho para fazer, só precisamos ver coisas que temos que melhorar. Tenho contrato e vamos tentar um ano mais, disse o técnico argentino. Para responder se o São Paulo pode contratar Derek Lacerda, atacante de 26 anos de idade, dispensado na última quinta-feira do Sport. O atacante pertence ao Cuiabá e estava emprestado ao Sport até o fim do ano. A dispensa se deu por conta de mau comportamento. O que eu pude apurar é que o Derek Lacerda foi sugerido ao São Paulo, como foi também para outros clubes de futebol no Brasil. O bom momento dele com a camisa do Sport faz com que o staff do jogador entenda que seja a hora de recolocá-lo o mais rápido possível, de olho na próxima temporada. Antes de ser afastado, o Derek havia marcado 6 gols em 17 partidas com a camisa do Leão. Pelo Cuiabá, somando os jogos do Cuiabá e do Sport, a temporada de 43 jogos, 14 gols e 3 assistências, temporada mais artilheira do atacante, que costumava jogar como ponta, mas no Sport foi muitas vezes utilizado como um centroavante. Atleta avaliado em 1 milhão de euros, contrato no Cuiabá até dezembro de 2028. Óbvio que eu ia perguntar para o pessoal do São Paulo se existe alguma possibilidade de o Derek Lacerda ser comprado ou contratado por empréstimo. A resposta que eu obtive do presidente Júlio Casares na noite dessa sexta-feira, abre aspas, não existe nada, fecha aspas. Se mais para frente o Derek Lacerda pode ser uma opção, isso a gente vai entender com o tempo. Mas nesse momento, São Paulo não pensa na contratação do atacante. Derek foi revelado no Resende, jogou 3 anos em Portugal, nesse período também pelo Moreirense, mais 1 ano na Espanha, num time chamado Ponferradina. Só para completar o noticiário do São Paulo, Tricolor enfrenta na noite desse sábado o Red Bull Bragantino em Bragança, sem Marcos Antônio e Pablo Maia, ambos machucados. Marcos Antônio tem lesão muscular e o Pablo Maia sofreu um trauma no pé direito. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Hora de falar sobre o São Paulo, que pode perder de graça ou com compensação financeira bem pequena um atacante de só 17 anos de idade. Eu me refiro a Nicolas Cauã, titular absoluto do São Paulo nas últimas 15 rodadas do Sub-17. Ele interessa a Bahia e Atlético Mineiro, e aqui vem um ponto importante. Por opção do São Paulo, o Nicolas Cauã segue com um contrato de formação, ou seja, ele ainda não assinou o primeiro contrato profissional. Os clubes de futebol podem oferecer esse contrato profissional a partir do momento em que o atleta completa 16 anos. O Nicolas em abril do ano que vem fará 18, mas segue com um contrato de formação que garante bem menos controle para o clube que detém seus direitos. Importante registrar que o Nicolas tem 41 jogos e 6 gols na atual temporada e tem chamado a atenção do Bahia e do Atlético Mineiro, que já consultaram o staff do jogador para entender as condições, eventualmente sonhando com a possibilidade de uma proposta. Só para completar, com o São Paulo Sub-17 eliminado na atual temporada, o Nicolas entrou em férias e se reapresenta para o time que deve disputar a Copa São Paulo de Juniores de 2026. Só para registrar e completar,
o Nicolas Cauã se tornou conhecido do torcedor tricolor ao longo da temporada por golaços. Desses 6 gols que ele marcou, pelo menos 4 de enorme destaque. Um contra o Botafogo, em que ele dribla o time inteiro adversário, tem outro contra o Internacional bastante bonito, e um especialmente bonito contra um time chamado Meia-Noite. E Jonathan Calleri não joga pelo São Paulo desde abril, temporada muito discreta, antes mesmo da lesão no joelho, foram apenas 3 gols em 18 jogos, mas ele segue com muito moral junto ao torcedor tricolor, se duvida, pois saiba que pelo menos 21 crianças que nasceram no Brasil nos últimos anos têm o nome do Calleri, obviamente em homenagem ao atacante argentino de 32 anos de idade. Calleri usou suas redes sociais nas últimas horas para agradecer a homenagem a alguém que veste de fato a camisa do São Paulo. Pode não estar jogando tão bem desde a temporada passada, mas é muito São Paulino. A maior prova disso é de que mesmo na temporada com lesão no ligamento do joelho, ele não perde um jogo do São Paulo e tem feito em até 3 vezes por dia tratamento para voltar o mais rápido possível. A diretoria do São Paulo pretende fazer com que o Calleri retorne apenas em 2026. O Calleri quer voltar a jogar em 2025. Centroavante que teve 21 homenagens, mas pode ser mais. Isso porque o IBGE, nos últimos 4 anos, ainda não conseguiu atualizar todos os registros de nomes. Então dá para dizer que pelo menos 21 crianças nascidas no Brasil nos últimos anos têm o nome do atacante argentino. Calleri, que foi contratado pelo São Paulo em 2021 por empréstimo, depois foi comprado em definitivo e já tem uma série de fãs dentro e fora dos campos. Só para completar o noticiário do São Paulo, contar que o AC/DC não fará mas 3 shows no Morumbi na próxima temporada. O primeiro show anunciado para 24 de fevereiro. A repercussão e a busca por ingressos foi tão grande que anunciaram mais 2 shows extras, no dia 28 de fevereiro e 4 de março, tudo no ano que vem. Hora de falar sobre o São Paulo. O técnico Hernan Crespo pediu paciência da torcida e da imprensa para com o Lucas Moura. Temporada muito abaixo do meio atacante. Só 25 jogos, 5 gols e 1 assistência. O Lucas Moura tem o segundo maior salário do elenco do São Paulo, R$1.800.000 mensais. Só o Oscar ganha mais, R$2.300.000. Lucas Moura tem contrato até dezembro de 26 e permanecerá no São Paulo pro próximo ano. A expectativa do Hernan Crespo é de que o Lucas Moura possa render muito mais no finalzinho dessa temporada, no início da outra, especialmente se não tiver mais lesões. Abre aspas para o técnico argentino: o Lucas sabe que precisa retornar ao jogador que todos nós conhecemos. Ele ainda não está nesse patamar e estamos aguardando o verdadeiro Lucas Moura. Precisamos de tempo e ao longo desse caminho esperamos que ele faça muitos gols. Lucas nem foi titular no empate em 2-2 contra o Flamengo, até porque há a percepção de que se ele for colocado para jogar muitas partidas seguidas como titular, pode acabar tendo uma nova lesão. Você, São Paulino, ainda confia no Lucas Moura? Ficaria com ele para 2026? O que você acha da ideia de sugerirem ao Lucas Moura que ele aceite uma redução salarial e só receba seu salário cheio em caso de utilização total durante o mês? Use o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o São Paulo. Acredite se quiser, o São Paulo faturou mais jogando na Vila Belmiro contra o Flamengo do que no Morumbi contra o Bahia. Bora aos números. São Paulo venceu o Bahia por 2-0 diante de 15.221 pagantes, com uma renda bruta de R$686.000. Já o empate em 2-2 contra o Flamengo teve 11.228 pagantes e uma renda bruta de R$884.000. Como São Paulo e Santos fizeram um acordo para que o Santos jogue no Morumbi e o São Paulo jogue na Vila sem pagamento de aluguel, o tricolor conseguiu, dessa partida contra o Flamengo, ficar com uma arrecadação líquida de R$297.000, contra 168.000 arrecadados no Morumbi na vitória por 2-0 contra o Bahia. É natural que se tivesse jogado contra o Flamengo em seu estádio, especialmente depois das vitórias contra o Bahia por 2-0 e contra o Vasco por 2-0, o São Paulo levasse bem mais gente do que os 15.000 pagantes que estiveram na partida contra o Bahia, aumentando a arrecadação. Mas é curioso notar que o São Paulo foi capaz de arrecadar mais jogando na Vila Belmiro, um estádio bem pequeno na comparação com o seu estádio. Morumbi virou palco de 6 shows
tem acontecido nos últimos dias. Contei para vocês que por conta da cessão do espaço para esses shows, o São Paulo vai faturar 20 milhões de reais livres de impostos. O último dos shows marcado para 23 de novembro e ainda há uma expectativa de que o São Paulo possa enfrentar o Internacional no dia 3 de dezembro como mandante no Morumbi. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.